Começa agora na Mundial. Programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell. Trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo. Revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana. Para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou Tony Hitchell e estou mais uma vez apresentando aqui esse programa maravilhoso, Mistérios do Universo. Um programa que fala de muitas coisas interessantes, entre elas desde a evolução humana no planeta Terra e seu comportamento nesse planeta Terra, e também mistérios ligados à origem de tudo, ligado realmente à evolução do universo. E a gente hoje está num momento muito especial. Antes de mais nada, para quem não me conhece, acesse meu material. Eu sou Tony Hitchell, professor e pesquisador de física quântica, campos energéticos e todos esses fenômenos ligados realmente ao despertar, à evolução. E nas minhas experiências, muita coisa eu vivenciei, muita coisa eu aprendi e muita coisa eu quero passar para você, que é meu ouvinte, que é um buscador, que é um discípulo, que é um amigo, né? Que são pessoas especiais que estão aí podendo acompanhar esse grande movimento do planeta e entendendo muita coisa que está acontecendo, porque afinal de contas vocês fazem parte de uma minoria que a gente chama até de resistência, né? Numa palavra assim mais ligada a uma guerra, mas na verdade são pessoas ligadas realmente a um despertar. É pouca parte da população, né? Mas vocês fazem parte dessa pouca parte da população. Então, para você entender um pouco mais sobre o meu trabalho, acompanhe meu contato. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. E também você pode realmente acessar muita coisa interessante ali no canal Web Terapias do YouTube, onde há coisas maravilhosas para você aprender, onde cada programa realmente corresponde a uma grande aula. E aliás, essa semana tivemos um acontecimento histórico, algo que já está aí na casa de milhões de acessos. Foi o filme 1964, até eu coloquei um aviso ali no canal porque você deve assistir documentário, que é muito interessante, muito forte, que em nada tem a ver com política, embora fale 100% de política. Que estranho, né? Mas realmente tem a ver com essa questão da história do Brasil. Tem a ver realmente com todos os movimentos, lógico, liderados por políticos, mas que influenciaram toda a parte histórica. E uma coisa interessante, né, que eu quero falar nesse programa, que é uma coisa que há anos, né, há décadas também eu vivencio, é essa questão da história. Por isso que eu falo bastante de história nos programas, falo bastante dessa questão dos acontecimentos. Por exemplo, hoje, dia 6 de abril, né, o que aconteceu dia 6 de abril? Se eu me recordo, em 1838 morre José Bonifácio de Andrada, né?
e realmente foi uma pessoa muito especial que aconteceu no Brasil, né? A vida dele aqui no Brasil foi muito especial porque ele é precursor de tantos ensinamentos, uma pessoa que tinha muita sabedoria, né? E ensinou a família real, ensinou Dom Pedro a compreender tantas coisas especiais, né? Tornou-se um grande professor. E foi o dia da morte dele, dia 6 de abril de 1838. E dia 6 de abril também, porque pareça do outro lado, no ano 2000, vem realmente as pesquisas, né, muito mais profundas. Olha que coisa interessante, que aquela empresa norte-americana, não sei se vocês lembram, a APE Celera, né, Corporation, que ela conseguiu pela primeira vez estabelecer uma sequência do genoma humano. No ano 2000, um pouquinho antes, o Brasil era líder nas pesquisas sobre o genoma humano, né, o ADN, que aqui a gente chama de DNA, né, no Brasil, mas no exterior a gente chama de ADN. E o Brasil era líder nessas pesquisas, mas essa empresa norte-americana no ano 2000 ela conseguiu fazer uma sequência desses genomas. Olha que interessante, são acontecimentos históricos. E quando eu falo nisso, as pessoas às vezes não conseguem associar, né? Então, como eu falei, há acontecimentos há décadas que eu quero comentar e hoje acho que vai cair como uma luva para você que acompanha. Afinal de contas, as pessoas se pegam muito ao que elas foram nas outras vidas, né? Nessa questão histórica, ela sempre fica, o que eu fui na outra vida? O que aconteceu na outra vida? Então eu lembro quando eram os anos 70, os anos 80, em que aconteciam as primeiras sessões ali de regressão que as pessoas faziam, aquelas coisas de hipnose, né? Então a gente era história, né? A gente vivia aquilo. E eu nunca via ninguém que passava numa situação daquela que não falasse que já foi imperador, que já foi um faraó, que já foi um guerreiro, que já foi não sei o quê. Então eu olhava aquilo, sabe? Eu falava, puxa, mas ninguém nunca foi um vassalo, ninguém nunca foi um mendigo, ninguém nunca foi uma pessoa normal, né? Na época podia ser um charreteiro, uma pessoa que conduz uma carroça, né? Uma pessoa que trabalha com algo, uma costureira, né? Não, todo mundo sempre tinha cargos muito poderosos em vidas passadas e hoje eles estavam aqui nessa vida para sustentar um karma, pagar um karma que fizeram errado na vida anterior. Interessante, sabe? Isso me fez levar assim num elo de ligação muito interessante com esse programa, porque você muitas vezes fala, puxa, mas o professor fala de história e você não tem que se apegar a uma história só do passado, tentando entender o que você foi em outras vidas para compreender sua vida atual. Você precisa entender a sua vida atual, porque hoje, literalmente, você faz parte dessa história. Então esse documentário que eu coloquei para vocês assistirem, né? Coloquei até o link ali no canal, feito pelo Brasil Paralelo, tem uns meninos ali que são muito competentes e fazem muito bem esse trabalho. Muitas pessoas do Brasil ficaram assim nos comentários comentando coisas muito interessantes, né? E sem perceber, elas não conseguiram linkar essa informação importante, que elas são partes da história, elas fizeram parte dessa história. E hoje você continua fazendo parte dessa história. E olha que história, quando eu falo que esse momento atual estará escrito em livros no futuro. Então, equivalente a você, de repente, fazer parte de Alexandria, na história de Alexandria, a tomada de Constantinopla pelos turcos, você ter feito parte ali de Jesus na época dele, né? Na época de toda aquela coisa ruim que fizeram com ele. Você pode ter feito parte de Nero, tacando fogo em Roma. Então, são coisas assim históricas e você está vivendo essa história agora, só que você não consegue, através de movimentos de quarta dimensão, sintonizar se você está no passado, presente e futuro. E você precisa entender que você está no presente, ou agora. E esse presente ele já mudou assim rapidamente. 10 anos atrás, né, vamos pegar alguns anos atrás, havia um movimento no Brasil, há 10 anos atrás outro movimento, em 85 outro movimento. E esse documentário mexe muito com os patamares das pessoas, né? Porque vocês viveram isso. Quem não foi cara pintada na época de 91, acho que eu não me engano, né? Para tirar um presidente que estava no poder. Então olha que interessante pegar um movimento mais novo. Mas tem gente de 64, mais antiga, né? Que viveu até a construção de Brasília, por exemplo. Então olha que coisa interessante, né?
E eu sempre mexo com 3 coisas importantes em vocês para o seu despertar. Vocês podem ver que o professor Tony Hitchell mexe sempre com a história, que é o seu momento material, que vai justamente mexer com o seu momento emocional. E isso, consequentemente, influencia no seu campo energético. Olha que interessante esses 3 pilares importantes. Campo energético, né, que a sua energia é formada por diversas reações que vão acumulando nas frequências, gerando um campo energético. A sua emoção, que vai também alimentar esse campo energético, mas principalmente vai alimentar o seu corpo emocional. E também a questão material, ligado justamente à história que você está vivendo. Você tem uma história grande, ampla, como por exemplo a do Brasil, mas você tem uma micro-história que é a sua vida inserida nessa história do Brasil. Então, provavelmente, quantos de vocês não passaram necessidade nesses momentos que o Brasil teve difícil, não estão passando dificuldades nesse momento atual, né? Ou estão muito bem. Então, é muito interessante como isso vai mexendo no seu espaço-tempo, criando situações especiais. E justamente a gente precisa entender que a história sempre ela é manipulada, né, por um interesse particular, um interesse onde as pessoas querem que os seres humanos sejam apenas peça num tabuleiro, né? Quem domina a situação, e tanto as pessoas materiais que são fáceis de entender, né, que estão no poder, mas as pessoas que são apenas energéticas numa coisa chamada holografia, que elas estão apenas numa vibração acontecendo nesse planeta. Que muitos médios, né, videntes, conseguem ver esses seres de uma forma diferente, mas esses seres estão numa figura muito mais sutil, muito mais enevoada, muito mais numa vibração paralela acontecendo e manipulando todos que estão aqui. Então, desde os líderes até vocês que estão, né? Isso a gente vê em Lens, a época dos Ananukis, que foram os dominadores do planeta, mas seus subseres, né, como os reptilianos, como os outros seres greys, outros seres dracos, outros seres que estão aí na história. E os fenômenos estão acontecendo pelo planeta, mostrando realmente a dominação. E quando a gente fala em sociedade, né, aí a gente tem que pensar muito claramente que existem 2 termos muito delicados, né? Uma fala sobre a questão da deficiência cognitiva programada, que eu gosto muito mais desse termo, mas ele também é igual ao analfabetismo funcional. Só são 2 visões diferentes, né, do mesmo tema. Então, o que é um analfabetismo funcional? É aquela pessoa que não consegue entender um texto, não consegue ler mais do que um parágrafo, então ela se torna apenas massa de manobra. Mas isso pode ocorrer de uma forma programada, né? Então seria uma deficiência cognitiva programada. E quando eu falei de Antônio Gramsci num vídeo anterior lá, eu falei justamente sobre isso. Isso que foi colocado na cabeça das pessoas para elas começarem a ficar limitadas em suas vidas e aceitar as situações que estão acontecendo. Então, da mesma forma, né, que a gente tenta trazer a verdade, existe uma palavra do latim que chama argumentum ad hominem, né? Então seria tipo assim, um argumento contra a pessoa. Então é um ataque, né, que é direto para uma pessoa quando ela começa a falar de algo sério, que começa a mexer com o caráter dela, deixando em dúvida o caráter dela para que todas as coisas que ela fale ficam sem validade. Isso pode perceber numa discussão quando você tem com alguém, ou quando você vai falar de algo. Eu sempre falo isso, por exemplo, quando você faz um curso. Na época, quando eu dava o curso de Reiki, eu sempre falava, a dificuldade maior que você vai ter de Reiki será com a sua família. Mas por quê? Porque a sua família, por conhecer sua intimidade, usa claramente essa questão, né, de usar alguma coisa contra a pessoa, inferiorizando ela, mexendo e desestabilizando para que você não vá adiante, colocando toda a validade da responsabilidade dela por água abaixo, né? Então as reputações são destruídas por essa manipulação. E isso serve realmente como uma coisa muito séria para o momento atual, onde você quer buscar esse despertar e não consegue. Você entende o que eu estou falando, mas não consegue pôr em prática. Porque simplesmente essas 3 situações estão mexendo muito com você e você não quer aceitar. E aí você mesmo acaba pondo em validade
a sua integridade pessoal. Você mesmo acaba duvidando da sua capacidade, acaba duvidando do que você pode fazer, do que você pode alcançar. Eu me lembro quando eu era criança, né? Eu tinha minha mãe, meu pai, mas principalmente minha mãe, né? Mãe italiana, realmente ela tem um lado muito especial. Quem é de família italiana sabe o que eu estou falando. Então é aquela coisa de dar aquele beijo barulhento no ouvido, puxar a bochecha, dar aquele abraço forte, gostoso. Os italianos são muito ligados a emoções, né? A flor da pele. E aquela coisa, falar meu menino, né? Mio bambino, né? Bambino speciale, tanta coisa linda que traduzindo significa minha criança, meu bebê, você é um bebê especial, né? E para a mãe, sempre tem esse lado, entre aspas, coruja, que ela sempre fala que é especial, que vai para frente, que é poderoso, né? Às vezes o menino não tem nada de especial, mas a mãe fala muito isso. E isso vai validando cada vez mais a sua capacidade, as suas coisas, para você pôr o pé no chão e mostrar esse especial. E eu me considero realmente uma pessoa especial e poderosa, porque, como meus amigos falam, né, que eu já passei por tanta coisa e eu conto com tanta propriedade os meus acidentes, meus acontecimentos, minhas vitórias e derrotas, os momentos mais delicados da minha vida. Isso eu falo com muita propriedade realmente. E eu tenho lembranças desde a época que eu estava no ventre da minha mãe. É muito interessante isso, é uma coisa que não apaga da minha cabeça. Então eu lembro quando era bebezinho, lembro das fraldas sendo trocadas, aquela época que as fraldas não eram descartáveis, eram lavadas. Eu conseguia sentir o cheiro da fralda, lembrar disso desde a minha tenra infância. Consigo lembrar os meus 2, 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos. Então eu consigo lembrar tudo que passou na minha vida. Isso foi muito importante para realmente eu me fortalecer e não entrar nessa questão dessa manipulação energética que faz a gente ir para trás. Isso foi muito positivo realmente para alcançar meus objetivos, mas sobretudo para eu trazer segurança nas coisas que eu faço com as pessoas, nas assessorias, nas consultorias, nesse trabalho muito bonito que é me autorizado a fazer, né, com toda essa sabedoria universal. E falo para vocês, não é algo muito simples não, mas todo esse embasamento histórico realmente me faz acordar e faz eu acordar as pessoas também. Interessante, né, esse jogo de palavras em português, me faz acordar e me faz acordar as pessoas. E é justamente esse convite que eu faço para você, né? Quando eu me baseio nos meus atendimentos, como me baseio na minha sabedoria, eu vejo muito claro o quanto as pessoas precisam se auto-identificar e entender que elas estão no espaço-tempo, que isso precisa ser muito calcado na materialidade, que não dá para você abandonar o seu momento real, né? Porque existem fugas que as pessoas têm, né? Fugas muito sérias, que muita gente às vezes fala, não, a fuga às vezes é usar maconha, usar droga, usar alguma droga ilícita, mas a fuga muitas vezes pode ser de outras maneiras, né? A fuga pode de repente ser você ouvir uma música alta, pode ser você não fazer nada, pode ser você ser sonolento, e tudo isso faz o seu espaço-tempo ficar fora de sintonia. E quando falo em quarta dimensão, esse espaço-tempo fica mais fácil ainda de sair da sintonia. Falando claramente, né, isso deixa você mais fora de uma realidade, porque é mais fácil você fugir dessa realidade e vamos ser bem categóricos. Você pode jogar isso para outra vida se quiser, né, se tiver outra vida, mas vamos ser práticos, você está nessa vida. E por que não enfrentar a sua realidade? Por que não enfrentar o momento histórico? Então é incrível, né, quando a gente tem um feedback das pessoas de um documentário desse, né, as pessoas que eu atendo, elas falam claramente, nossa, eu vivi tudo isso, eu passei tudo isso, mas passou muito rápido na minha vida, eu tinha 20 anos, agora eu tenho 70, tenho 60, o que eu faço? Né? O que faz? Enquanto você estiver respirando e vivo, calque a sua energia nesse momento atual, calque agora, sinta na pele. Eu sempre comento, outra coisa particular que eu vejo das pessoas, que elas precisam sentir-se vivas. De repente pode ser você que eu estou falando, que quer sentir-se vivo, viva, né? Então como elas conseguem fazer isso também, se não por momentos mecânicos realmente, ou
fazer sexo com alguém que não conhece, ou machucar o seu corpo, mutilar seu corpo, quer seja com coisas ruins, né? Ou com coisas que socialmente são aceitas. Mas de uma forma ou de outra a pessoa ela tenta entender-se que está viva, né? E elas ficam sempre nessa transição prânica, né? Entre o céu e a terra, entre o céu e a terra. Ora ela tem um momento de pico que ela vai lá para o céu, ora ela tem um momento de pico que ela vai para a terra. E vai lá para o fundo, realmente. Então, pessoal, quando você tentar entender um pouco mais a sua vida, tente entender o todo, né? Não fuja desse todo que você está vivendo. Então comece a sentir que país que você está, que língua que você fala, o que você faz de profissão, quem são as pessoas ao seu redor, a sua cidade, o seu bairro, né? Comece a trazer do grande para o pequeno, porque tudo começa no grande e vem para o pequeno, até chegar em você, que é um microcosmos. E comece a entender você nesse contexto. Há uma máxima que todos os mentores falam da Federação Intergaláctica, é a questão da sua responsabilidade, que a gente chama aqui no planeta Terra como responsabilidade social, mas eu chamo como uma questão do seu talento individual. Qual que é o seu talento individual? E isso, usar o termo certo, é cerceado das pessoas, né? Essa palavra é cerceado das pessoas, onde elas não podem mais fazer o que elas são realmente de verdade. Então veja bem, quem consegue hoje trabalhar, por exemplo, com marcenaria se não usar as máquinas elétricas? Poucas pessoas têm o talento de pegar um formão, uma serrinha, alguma coisa ali manual e fazer algo de marcenaria. Mas quem é um bom marceneiro consegue fazer as duas coisas manualmente ou com as máquinas. Mas perceba que a grande parte das pessoas usam as máquinas. E assim em outras atividades. Eu estou dando só um exemplo, meio por cima. Então tudo é criado uma necessidade para que você precise de algo para que algo aconteça. E isso também são mecanismos que enfraquecem esse talento individual seu. Essa questão que muita gente pode chamar de missão, mas eu não gosto dessa palavra missão, porque não é missão que você tem que fazer. Você é um colaborador do planeta. Você tem talentos que devem ser usados nesse planeta. E nessa vida mentirosa que é montada para você aqui no planeta, para você achar a verdade, você tem que ser uma pessoa muito especial. E não cair nesse argumento, né, de mexer na sua reputação, mostrando que você é incapaz, mostrando que você não tem condições, né, criando essa questão da deficiência cognitiva programada, que é justamente trazer as pessoas a um nível de burrice, de idiotice muito grande, ou o próprio analfabetismo funcional, onde você não tem a capacidade de pensar. E isso é trazido por diversas coisas, pessoal. Pelo sistema de internet que você usa, pelo celular, né? Você precisa fazer uma conta, ninguém mais consegue fazer a conta mental, a pessoa tem que usar uma calculadora, então ela não consegue entender o que é um percentual, não consegue entender o que é milisemal, né? O que é coisa de milésimos, não consegue entender o que é a formação de segundos, né? Que é tudo por múltiplos de 6. Olha que interessante, né? E isso é proposital para deixar você cada vez mais fora de toda essa situação, embora pareça que você está dentro de uma situação. Assim como a manipulação toda histórica que é colocada em você. Coloca-se histórias para você cada vez mais achar que você é vítima ou que você não é vítima, ou que você tem que ficar alienado, e chega uma hora que o seu eu fala, esquece de tudo, eu não quero mais, eu vou boicotar você, o seu eu faz greve consigo mesmo e você não anda mais. E essa greve pode estar acontecendo desde a sua infância até os dias atuais. É sério isso, muito sério. E aos poucos as pessoas estão perdendo algo muito sagrado, que é a própria memória delas, que é um reservatório, um manancial de coisas muito especiais ligadas aos reinos de Badagas, né? Aos registros akáshicos, realmente algo que é bem importante para que você desperte. Aos poucos vão mostrando que você não pode alcançar esse
momento de ápice. Porque os meus atendimentos com a relocação quântica energética são muito especiais para que você atinja esse nível de performance, para que você entenda realmente esses processos energéticos transformatórios de quarta dimensão. Só assim você vai conseguir entender realmente quem é você e como fortalecer o seu campo energético. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Eu espero realmente que você acorde para a vida. Espero realmente que você desperte para esse novo mundo que está acontecendo agora. E você faz parte dessa história agora. Você faz parte desse novo mundo. E aguardo você em meu atendimento. Honrara a todos. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.